tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando um vídeo, né, amor? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, mas a gente vai gravar esse vídeo respondendo algumas perguntas que nos fizeram lá no meu Instagram. Para quem ainda não me segue, é Ministério Paulo Escopel. Hoje estou aqui com o meu amor, meu esposo, e a gente então vai começar respondendo algumas perguntinhas que algumas seguidoras fizeram. Vai lá, amor. Amém. A primeira pergunta é da Renata Martins e também a mesma pergunta da I Silva. Como vocês se conheceram? Pode responder. Quer que eu responda? Então vamos lá. Então, a tua versão. Depois a minha versão, tá. A minha versão foi assim. Não, a minha versão é a versão que é, né? Que é o certo. Foi assim, dessa forma. Mais ou menos há 18 anos atrás, meus pais congregavam na mesma igreja do Maicon, lá em Otacílio Costa. Eles moravam na mesma cidade que o Maicon morava. E meus pais já eram casados, né? Já tinha minha irmã mais velha. Eles tiveram eu creio que algumas pessoas conhecem o testemunho o milagre que Jesus fez na vida da minha mãe, que eu estava presa na trompa e Jesus fez o milagre. E quando meus pais receberam esse milagre, eles aceitaram a Jesus como Salvador, foram para a igreja, e era na mesma igreja que o Maicon e a família dele congregavam. E na época o Maicon já tinha seus 8 anos, né, amor, quando eu nasci, ele já tinha 8 anos de idade. E quando eu tinha 5 anos, se eu não me engano, eu acho que era 5 anos, a gente veio embora para Rio do Sul, aproximadamente 80 quilômetros de Otacílio Costa. Viemos morar para Rio do Sul, mas o Maicon continuou morando lá em Otacílio Costa. E depois de um tempo, né, amor, eu fui num congresso de jovens lá na cidade de Otacílio Costa e a gente se encontrou lá, né, com alguns amigos. Depois a gente foi pra pizzaria, aquela coisa de jovem da igreja mesmo, sai do congresso e depois vão comer, né? Depois vão pra uma pizzaria, pra uma lanchonete. E... eu não lembro agora, amor. E eles fizeram um grupo, lembra, amor? Fizeram um grupo de WhatsApp e adicionaram os jovens, alguns jovens que eram amigos desde da infância. E eu e o Maicon estávamos adicionados nesse grupo. Um dia eu mandei uma foto minha no grupo, estava indo para a igreja, eu mandei uma foto minha no grupo e o Maicon colocou um coração embaixo. E eu pensei, o que ele tá querendo com esse coração? E eu peguei e fui lá e chamei ele, né? Eu fui lá e dei um paz do Senhor no privado para ele e dali a gente começou a conversar, né? A gente começou a conversar e a gente começou a se gostar, ele lá na cidade dele e eu na minha. Até que a gente então decidiu fazer um propósito com Deus. Oi. E o desenho, como é que tá? Fizemos um propósito com o Senhor, amor. Essas partes daí eu corto, essas partes que eu fico assim pensando. E A gente fez um propósito com Deus que se fosse da vontade de Deus o nosso casamento, né, amor, eu nunca tinha tido um namorado, nunca tinha namorado com ninguém. Eu tinha 16 anos na época. E a gente fez um propósito com Deus que se fosse da vontade do Senhor, que Deus viesse falar com a gente. Um propósito pra gente casar, né, amor? A gente não queria um propósito, Senhor, será que é da tua vontade a gente namorar? Não. Era pra saber se era a vontade de Deus o nosso casamento. A gente ficou quase um mês, tava quase dando um mês, né, amor? Que a gente tinha feito esse propósito com o Senhor. Deus falou comigo num domingo à noite na minha cidade e Deus falou com o Maicon num domingo à noite lá na cidade dele. Deus usou pessoas diferentes, praticamente no mesmo momento, né, amor? Enquanto você estava adorando Deus na sua cidade, na sua igreja, eu estava na minha cidade, na minha igreja, e Deus usou um profeta para cada um para falar conosco e confirmar que era da vontade de Deus o propósito que nós estávamos orando, né? Que nós estávamos pedindo a Deus. Que era da vontade de Deus. Então, assim, depois que foi feito esse propósito com Deus, o Maicon veio me visitar, né, amor? Só que daí tu conta, porque daí isso tem a ver com o que Deus tinha falado contigo.
Porque, na verdade, a minha versão é um pouquinho diferente, né? Não, por causa que eu olho pelo meu olhar, não pelo teu, né? Então, no começo do ano, 2014, 2014. no começo do ano, eu tinha ido cantar numa igreja e Deus falou comigo que naquele ano Deus me daria um presente. Então, naquele momento, eu não sabia o que seria, né? E eu fiquei aguardando. E logo eu tive contato pessoal, assim, de conversar com a Paula, na semana do meu aniversário, né? Na semana do meu aniversário e no culto que a gente esteve, Deus falou comigo e disse que era para mim pedir o que eu quisesse naquele momento, que Deus me daria, né? E a Paula estava sentada lá atrás, no fundo da igreja lá, porque a igreja estava muito cheia e eles acabaram chegando um pouquinho atrasados. E naquele momento eu olhei para ela e eu disse assim: Deus, eu não sei, mas se for da tua vontade, eu gostaria que o Senhor me desse ela como esposa. Então eu falei isso com Deus, né? E eu creio que Deus respondeu de certa forma, né? Porque eles foram embora, voltaram para Rio do Sul após o culto. E durante a semana, era uma terça-feira, a gente estava conversando e a mãe dela enviou uma mensagem para mim dizendo assim: Marco, vem aqui na nossa casa no domingo, no sábado, né? No sábado. E interessante que sábado era o dia do meu aniversário, era dia 17 de agosto, né? E eu fiquei assim meio apreensivo, né? Porque a gente fica meio envergonhado. Tu nunca tinha ido lá em casa, né? Nunca tinha ido, né? Então... Nunca tinha se encontrado fora da igreja. Sim. Né? Ali na pizzaria e tal, mas no momento que a gente foi na pizzaria junto com os amigos, a gente não tava ainda assim em oração a Deus e tal. A gente nem conversava, né? Porque você só ria. E não falava nada, então eu fiquei assim... É a vergonha, né? daí... E quando a tua mãe convidou, né? Pra mim ir lá, eu peguei e disse: então eu vou, né? Vamos ver. Se é da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Sim. Só que eu nem fui assim com o intuito pra pedir você em namoro, né? A gente estava aguardando Deus responder, Deus falar com a gente, né? Então, passou a semana, chegou no sábado, eu fui até a casa dela e chegando lá, quando eu entrei pela porta, já tinha um bolo de aniversário me esperando. Né? Eles tinham feito uma surpresa pra mim, a família da Paula. Né? A minha mãe tinha comprado um bolo, né? Porque a gente sabia que era o aniversário do Michael. Então a minha mãe comprou um bolo, preparou uma mesa bem bonita pra esperar ele, né? E foi show de bola, né, seu Michael? Daí isso pra mim, depois quando a gente começou, né, na outra semana eu voltei pra formalizar, digamos assim, né, pra pedir namoro. E aí, no caso, eu entendi depois que Deus estava me dando um presente bem no dia do meu aniversário. Foi o dia que eu conheci, assim, que eu tive... que tu entrou dentro da minha casa, né? Na sua casa, né? Sim. Então, que a gente teve um contato maior, assim, sim, que né? a gente meio que definiu que a gente ia namorar, né? Porque sim. Foi o começo de tudo. Porque Deus já havia falado com a gente, né? Uhum. A gente já sabia o que era a vontade de Deus naquele momento. E o mais interessante, assim, que eu acho da nossa história, assim, do nosso testemunho, digamos assim, de namoro, é que a gente não precisou ter um contato, vamos dizer assim, a gente não se beijou, né, amor? A gente malemar pegou na mão, a gente nem pegou na mão, né? Não. Antes de Deus confirmar, a gente não teve nenhum contato, nós dois, antes de Deus confirmar se era da vontade de Deus, a gente não ficou antes de saber se era da vontade de Deus. Só então, depois que a gente começou a namorar, que Deus falou com a gente teve o nosso primeiro beijo, né, amor? E a gente sempre esperou a vontade de Deus na nossa vida, né? Sim. Sempre esperamos no Senhor, porque Deus sempre tem o melhor para nós. E quando a gente espera, a gente é fiel com Deus,
Deus, Ele é fiel com a gente, né, amor? A gente esperou até o dia do nosso casamento, casamos virgens para a honra e glória do Senhor Jesus. Vale a pena esperar, vale a pena servir a Deus. E hoje, eu creio que esses frutos que nós temos, a nossa casa, faltava 1 ano pra gente casar, tudo já estava pronto, sabe, irmãos? Deus é fiel quando a gente decide se guardar, quando a gente decide ter um propósito com Deus de vida. Deus cuida de tudo, Deus deu tudo pra nós, né, amor? Sim. Na época você trabalhava numa empresa, né, amor? E você comprou a mesa, Micro-ondas, né? o micro-ondas e a TV que já era tua, né? Mas o resto, tudo Deus deu. Deus deu cama, Deus deu guarda-roupa, Deus deu tudo. Sabe o que é tudo? Móveis da cozinha, móveis da sala, sofá. Deus deu tudo. Máquina de lavar, geladeira. Malemar, a gente só imobiliou com isso, né? Você, no caso, que era você que estava ali trabalhando, né? Eu fui na parte mais da decoração, assim, da casa que eu conseguia comprar junto com a minha mãe. Mas Deus é fiel. Próxima pergunta, então. Assim foi a forma que a gente conheceu. Tem mais alguma coisa que tu lembrou? Não, eu acho que a gente vai respondendo a próxima pergunta. A outra pergunta é referente ao nosso sustento, né? Como que a gente se mantém? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Foi a Inspiração Chique, né? Perguntou como que a gente se mantém. Então, logo que a gente começou a namorar, né, a gente viu que o nosso caminho seria um caminho diferente, porque Deus falava com a gente, e uma das vezes que Deus falou com a gente, num culto, Deus falou assim que tinha chamado nós para uma obra muito grande, né? Ele tinha listado nós num exército para a gente fazer uma missão, né? Então a gente foi passando o tempo, a gente namorando, daí a gente noivou, e quando estava próximo ao casamento, né, nós tomamos uma decisão de fazer a obra de Deus, né? Largar tudo que a gente tinha, né? No caso eu principalmente, né, que eu tinha o meu emprego numa multinacional, então Deus falou comigo que eu poderia sair sem problemas, que Deus ia cuidar de nós, que Deus ia dar sustento. E a partir do momento, 1 semana antes da gente casar, eu me desliguei dessa empresa e vim morar em Rio do Sul, né? E a gente casou, a gente não teve lua de mel, né? A gente decidiu não fazer por causa da questão do dinheiro, né? Pra gente guardar esse valor em vez de gastar assim desta forma. E porque também 1 semana depois a gente tinha uma viagem marcada para Brasília, né? Na UNADEB. Isso. Isso, né? Então Né? até ia contar isso, mas... Né, Mas eu você cortar. gostei, né? Na verdade, a questão aqui é que assim, até antes de nós casar, digamos que a Paula já fazia a obra de Deus, né? Pregava as cidades ao redor aqui de Rio do Sul, cidades próximas. Dentro de né? Santa Catarina. Né? E quando a gente marcou a data de casamento, começou a aparecer agendas, assim, cultos, congressos para a gente ir em outros estados, né? E a gente não tinha dimensão disso, né? Até começar a acontecer. Então a gente casou e 1 semana de casado a gente foi convidado, né, para ir até Brasília, num dos maiores mas congressos. Já estava marcado, já faz estava tempo, marcado. Né? Mas a gente foi num dos maiores congressos de adolescentes do Brasil, um lugar muito, muito bom, até tem o vídeo no YouTube. Algumas pessoas estão aqui no canal já justamente por conta desse vídeo, né? Nós fomos nesse congresso e a partir desse momento Deus começou a abrir portas para nós fomos em outros estados também. As coisas começaram a acontecer nas nossas vidas, a gente viu que o que Deus tinha falado realmente estava se cumprindo, então nós vivemos praticamente esses 4 anos através de ofertas, né, voluntárias, porque em nenhum momento a gente estipula valores ou pede qualquer valor para podermos ir até as igrejas. Verdade. A única coisa que a gente fala é a questão da despesa de viagem,
porque, né, não tem como a gente arcar com essa despesa. Que algumas vezes a gente já arcou, Algumas vezes a gente passou por situações que, né, pessoas de certa forma se aproveitaram e tal. O importante é que Deus usou muitas pessoas, né, que nos convidaram para nos abençoar. E até que ano passado nós começamos a orar a Deus para que Deus abrisse uma porta diferente para a gente, né? Porque não é que aquele valor que a gente recebia não era assim suficiente, era assim. As ofertas que a gente recebe da igreja, a gente sempre guardou o que sobrava, né? Mas era sempre para pagar as despesas da casa, né? Que a gente tem do mês e tal. Mas a gente às vezes não conseguia ir lá e comprar uma roupa pro Samuel, né, amor? Pra nós mesmos, né? Pra gente, entende? A gente não conseguia fazer com que esse valor sobrasse pra gente, que a gente pudesse comprar alguma coisa pro Samuel, um brinquedo, né, amor? A gente, às vezes, sofria bastante, porque a gente pensava assim, quando que a gente vai poder comprar um brinquedo pra ele, né? Ou ir lá e comprar um calçado e não ficar se preocupando, né, amor? Se ia faltar ou não. A gente passou meses, assim, bem apertados. Nunca faltou nada, porque Deus sempre permitiu que outras pessoas dessem, né? Sem a gente pedir pra ninguém. A pessoa ia lá, Deus mandou eu dar isso pro Samuel, Deus mandou eu dar isso pra ti, Deus mandou fazer isso, Deus mandou te dar isso. Mas a gente tinha essa vontade, sempre orando a Deus, da gente poder comprar pro Samuel, da gente poder ter condições de comprar pra ele, né? E Deus abriu essa porta. Porque né, a gente sempre, a nossa oração sempre foi assim, vamos sempre viver na dependência de Deus, né? E quando Jesus nos chamou, Ele falou para nós, façam a minha obra, que eu vou cuidar de vocês, que eu vou sustentar vocês, né? E nós sempre vivemos debaixo da dependência de Deus, né? E jamais queremos sair, e a nossa oração, Deus, nós queremos viver na tua dependência, mas nos dê condição, né? Uma condição assim para a gente ter uma sobrinha, digamos assim, né? Só que ano passado Deus falou conosco que Deus ia abrir uma porta para resolver as nossas questões financeiras, digamos assim, né? Foi dessa forma que Deus falou. E no final do ano passado, né, nós adentramos numa empresa, representando uma empresa que trabalha com colchões magnéticos, chamada Chabá Colchões, né? E nós ingressamos nessa empresa, uma empresa que fabrica esses colchões terapêuticos, magnéticos e semi-ortopédicos. A partir desse momento, Deus começou a abrir as portas nesse sentido para a gente também, né? Então a gente conseguiu, né, ter mais condições assim para a gente, né, comprar algumas coisas que faltavam. Estamos nos mantendo através disso, porque nesse momento nós também não temos mais agendas agora, devido Algumas foram canceladas e outras já foram reagendadas, né? Sim, devido a toda essa epidemia, né? Então, hoje nós estamos vivendo, digamos, apenas dos colchões, né? Até as agendas voltarem novamente, né? Então, Deus abriu essa porta pra gente e estamos vivendo, independente de Deus, porque é Deus quem manda os clientes para nós, né? E a gente sempre tenta fazer tudo certinho. Respondendo a pergunta, então, da Inspiração Chique, a gente vive das ofertas, né, amor? Sim, que os irmãos sentem nos abençoar, a gente não cobra ofertas, como o Maicon já falou, a gente não estipula valores. E também das vendas de colchões terapêuticos, né, amor? Então até respondendo, tem outra pergunta aqui, pra gente finalizar, né? Giovana Rico, como faz para trazer você para pregar na minha igreja? Né? Como é que a gente faz? Primeiro é necessário você ter uma data, né, estipulada, para que a gente possa ver na agenda se tem a data disponível, para não dar conflito, né? Então, após ter essa data marcada, né, a gente solicita a questão da despesa de viagem, né? E também, se for vocês sentirem no coração de nos abençoar com uma oferta, faz parte do nosso sustento. Como falou, né? Chama lá no WhatsApp, conversa, a gente marca, você passa a data, a gente deixa marcado na nossa agenda, né, amor? Sempre acontece dos irmãos nos depositarem antes o valor das despesas. E
é isso aí. Chegando no dia, a gente vai. Ou se precisa ir um dia antes, a gente vai também. Se precisa pregar 2 dias, 3, a gente prega também. Né, amor? E é isso aí. Respondemos quantas perguntas? 3 perguntas. O vídeo vai ficar muito longo se a gente responder, porque a gente fala demais, né? Mas então a gente deixa para um próximo. Porque senão vocês vão cansar aqui ouvindo a gente. Então é isso aí, né, amor? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada para quem assistiu esse vídeo. Um beijo e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tchau!